aqui é o Frank the Teacher. Bem-vindo de volta às dicas para aprender inglês. Este é o segundo vídeo desta série. Se você não viu o primeiro, é só procurar pelo link dele na descrição deste vídeo. Ou entrar no meu canal e procurar pela playlist Dicas em Português para você aprender inglês da maneira certa. E sobre o que é a segunda dica para aprender inglês da maneira certa. Eu sei. Se é uma pergunta, então como pode ser uma dica? Bom, é que na verdade, esta é uma pergunta que tem muitas camadas e, portanto, não é uma questão de um simples sim ou não. Atualmente existem várias vertentes no ensino de línguas quanto ao que o aluno deve ou não deve aprender. Alguns professores acreditam que é uma perda de tempo o estudante de línguas aprender gramática. Outros até acreditam que não se deve estudar nada, gramática, vocabulário, ou seja o que for. Não estude nada, deixe as coisas acontecerem por si só. Outros pensam que é melhor o estudante investir os 2 primeiros anos apenas lendo ou ouvindo a língua. Basicamente nada mais. Bom, quanto a tudo isto, o que eu penso é, uma criança, ela aprende a falar sua língua nativa estudando gramática? Claro que não. É um aprendizado intuitivo, vivenciando o significado das coisas. E para os estudantes de línguas, esse tipo de aprendizado é sim muito importante também. Assistir, por exemplo, a uma cena de um seriado e, pelo contexto, intuir o significado de palavras que não conhecem e assim por diante. Eu mesmo pergunto aos meus estudantes de inglês: quando você fala português, você está pensando em gramática? Você está dizendo a si mesmo, bom, aqui eu devo usar um verbo intransitivo, ou isto é um objeto indireto. Ninguém fala língua alguma do planeta pensando em gramática. Nós a falamos e pronto, é algo intuitivo. Por um outro lado, o ser humano não tem apenas o seu lado intuitivo. O que torna o ser humano capaz de tantos feitos incríveis é o seu raciocínio, é o seu lado racional. Imagine você que é um homem bem estudado do começo do século XIX tenha entrado em um portal e viajado para o nosso tempo, e que você tenha lhe obrigado a sentar no assento de motorista de um carro, lhe explicado que o carro é uma carruagem que se move sem cavalos e lhe dado as chaves. Intuitivamente, através de muitíssimas tentativas e de incontáveis erros e acertos, é até possível que, aos trancos e barrancos, ele teria conseguido fazer o carro se mover. Agora, e se você houvesse lhe dado um manual descrevendo o funcionamento do carro? Como ligá-lo, como funcionam a embreagem, as marchas, o breque e o acelerador, e como devem ser usados em conjunção para que o carro se mova. O aprendizado dele teria levado mais tempo ou menos tempo? O aprendizado dele teria sido mais eficiente ou menos eficiente? E mais ainda, já tendo estudado aquele manual, ao ver outros modelos de carros, ele teria mais dificuldade ou menos dificuldade para entendê-los? Então, a gramática é uma espécie de manual de funcionamento de línguas. Como ela nos presenteia com uma estrutura referencial que nos ajuda a entender como as coisas funcionam, o porquê delas e assim por diante, ela pode nos ajudar a ter um ponto de referência comparativo, uma base para abordarmos outras línguas que desejamos aprender. No entanto, temos que ter um pouco de cuidado, afinal de contas, entender o manual de um carro e dirigi-lo não são exatamente a mesma coisa. Temos que manter em mente que, se usada da maneira correta, a ferramenta, neste caso a gramática, pode nos ajudar, mas ela jamais substituirá a vivência da experiência em si. Então, em se tratando do uso de gramática para aprender línguas, a minha dica é: use todas as ferramentas à sua disposição. Use sua intuição, aprenda pelo contexto e assim por diante. Mas aprenda também, ao menos, alguns termos gramaticais básicos.
porque ter esta caixa de ferramentas à sua disposição pode lhe facilitar e muito a entender como montar o quebra-cabeças, que é a língua nova que você está adquirindo. Me refiro a coisas como o que é um substantivo, em inglês noun, ou seja, o nome que damos às coisas, sejam elas físicas ou não, por exemplo, cadeira, janela, felicidade, tristeza, ou o que é um adjetivo, em inglês adjective, ou seja, as qualidades, características que atrelamos às coisas, por exemplo, cadeiras grandes, tristeza imensa, e assim por diante. Alguém que saiba o que são adjetivos e substantivos, por exemplo, provavelmente notaria logo cedo que, diferentemente do português, em inglês não somente os adjetivos vêm antes dos substantivos, como eles jamais são usados no plural em inglês. A perfect book, um livro perfeito. Perfect books, livros perfeitos. Assim como o homem do século XIX lendo o manual do carro, muito provavelmente essa pessoa que sabe os termos gramaticais básicos fixaria esta regra de maneira mais rápida e eficiente do que alguém que não tem a menor ideia do que são adjetivos e substantivos. Ou seja, a ferramenta estaria trabalhando a favor dela e não contra ela. Enfim, um bom professor de inglês deve te ajudar a entender que, quando bem aplicada, a gramática está ali para facilitar sua jornada de aprendizado e não para lhe confundir com fórmulas e termos exageradamente técnicos. Para finalmente responder à pergunta: preciso aprender gramática para aprender inglês? Eu diria que é possível sim aprender a falar uma língua sem estudar gramática alguma. De fato, para muitas coisas você nem precisa de gramática. Mas, se você aprender ao menos o básico, a gramática pode se tornar uma grande aliada sua. Então fica aqui a dica número 2. Gramática é legal sim.